Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu tô aqui bem à vontade, sentada no chão, já tô com a minha Bíblia, com a minha agenda e hoje eu vou compartilhar com vocês um testemunho. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram pedindo opiniões sobre o próximo tema do canal, uma meditação ou um testemunho. E o testemunho ganhou, as pessoas votaram e então é isso. Hoje eu vou compartilhar com vocês um testemunho aqui no canal para sempre missionários. E como é de costume, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Nós temos procurado postar vídeos toda semana, sexta-feira ao meio-dia. Compartilhando sempre algo de missão ou da palavra de Deus. Então se inscreve, compartilha com outras pessoas para que elas também sejam edificadas, amém? Então hoje, como eu falei, um vídeo sobre um testemunho. Eu quero contar o testemunho das nossas alianças. Espero que esse vídeo não fique muito longo, eu vou tentar resumir, mas vamos lá. Para quem não sabe, eu me casei o ano passado, em agosto de 2019. E Deus, Ele nos deu muitas experiências nesse período. Foi um ano entre se conhecer, noivado e casamento. E Deus ministrou muito ao nosso coração, nos deu muitas experiências. E hoje eu quero falar sobre isso, eu comecei a pensar, vou falar o quê? Mas veio no meu coração para contar o testemunho das nossas alianças, como que nós adquirimos. Então, eu e o Anderson, nós iniciamos nosso relacionamento dia 31 de agosto de 2018. Então, tempo de se conhecer, de conversar, de orar, de firmar se é de Deus mesmo essa união. E eu vou falar muito em datas aqui, tá? Você vai entender. E eu gosto muito de datas. É como se eu formasse uma linha do tempo. Mas enfim, passou o mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E janeiro de 2019 começou a vir em nós a vontade de noivar, de ficarmos noivos. E então nós entendemos em Deus, em janeiro, que nós tínhamos que começar a orar por isso, né? Para esse próximo passo, que agora era o noivado. E nós começamos a orar, perguntar para Deus, falar com Deus, colocar o nosso coração, nossos sonhos acerca disso. E Deus foi ministrando. Então passamos o mês de janeiro orando, estava entrando fevereiro já. E praticamente nós não estávamos recebendo muito palavras a respeito disso, mas nós persistimos, porque cada passo nós queríamos sempre ter palavras de Deus. Para iniciarmos o relacionamento, nós recebemos palavra, e agora para o noivado nós queríamos também, para ter certeza que era da vontade de Deus e no tempo de Deus. Então nós começamos a orar, e eu sempre escutava de algumas amigas falando assim: Cleia, você tem que pôr datas no noivado, datas no casamento, e as coisas vão acontecendo. E eu fiquei pensando, será? Enfim, nós colocamos, né? Pensamos assim, vamos pôr uma data então, né? Uma data final, digamos assim, para orar sobre isso. E se não acontecer, nós vamos entender que Deus quer que a gente prolongue um tempo mais, se conheça mais. E eu e o Anderson, nós entendemos que a data final para as alianças seria 31 de março. Final do mês de março, se nós estivéssemos com as alianças nas mãos, nós saberíamos que era de Deus e nós poderíamos ficar noivos, né? Enfim, coisas que a gente, né, às vezes cada um tem a sua loucura para perguntar para Deus, mas foi assim que aconteceu com nós. Então nós estávamos no mês de janeiro, mais ou menos, e orando, né? E Deus estava em silêncio, não respondia nada, não acontecia nada. Mais ou menos, eu acho que no final de janeiro, entre fevereiro, eu não me recordo muito bem, nós ganhamos as alianças dos pais do Anderson, as alianças deles mesmo, que eles usam, eles quiseram nos dar. Então nós tínhamos agora as alianças na mão, mas precisava ficar no nosso tamanho, como nós queríamos. Eu não queria redondinho, eu queria quadrado, eu queria pôr uma pedrinha, sonhando
Deus disse para nós que nós podíamos sonhar. Então precisava de um trabalho, né? Então agora nós tínhamos as alianças, mas nós não tínhamos o valor para fazer esse trabalho. E nós fomos pesquisar aqui na cidade de Ponta Grossa, saía R$1.000 para fazer esse trabalho. Então agora nós tínhamos mais um objetivo, começar a orar para que esses R$1.000 das alianças viesse, né? E assim, quando nós começamos a pensar em casamento, é até meio doido, eu costumo falar, pensar em festas de casamento, de aniversário para um missionário, porque eu não sei outras bases missionárias como funciona, mas nós da Jocum, nós vivemos por fé. Nós não temos salário, então nós vivemos de relacionamento com igrejas, com pessoas, amigos, pessoas que ofertam na nossa vida. E Deus usa essas pessoas para nos abençoar, é assim que nós vivemos. Mas eu com aquela palavrinha que Deus falou, né? Sonhe que eu vou fazer. E diante de outras experiências que eu já tive com Deus, eu comecei a sonhar mesmo, como eu sempre quis um noivado, como eu sempre quis um casamento. Enfim, nós tínhamos as alianças e agora precisávamos do dinheiro, não tinha dinheiro. E entrou o mês de fevereiro e nós orando e nada acontecia, né? E entrou o mês de março também e nada ainda. E eu não sei você, mas quando eu tenho uma data e a data se aproxima, eu começo a ficar um pouquinho nervosa, ansiosa, né? Eu começo a pensar, meu Deus, será que é, não é? E nós compartilhamos com algumas pessoas e as pessoas diziam para nós crer. Enfim, os dias iam passando. E eu lembro que nós estávamos na última semana do mês de março e eu tô aqui com a minha agenda, que eu gosto muito. Cada ano eu pego uma agenda e eu anoto tudo que Deus fala, as palavras, os meus sentimentos, porque eu sei que lá na frente eu vou precisar voltar, ler e aquilo me anima. E no ano do meu casamento não foi diferente, eu tenho todas as palavras anotadas, eu tenho todas as coisas anotadas. E eu gosto disso, e é assim que Deus fala comigo, né? E eu lembro que era dia 26 de março de 2019, última semana de março, e nós tínhamos a data até dia 31 de março para que se concretizasse tudo. Senão, como eu disse antes, nós íamos entender que Deus queria que nós prolongasse esse noivado, que talvez a gente não estaria preparado, né? E foi dia 26 de março, eu fui orar. Eu fui meditar pela manhã, eu lembro, e é bom a gente anotar, e assim eu digo que quando as experiências são fortes com Deus, nós lembramos dos mínimos detalhes, né? E eu lembro desse dia que eu fui meditar pela manhã, e eu já falei aqui sobre meditação, até eu vou deixar aqui no card para vocês, quem não viu o meu vídeo que eu postei na semana passada sobre como meditar na palavra de Deus, como ouvir a voz de Deus. E nós seguimos alguns princípios aqui na Jocum, foi aqui que eu aprendi. E sempre quando eu vou meditar, eu chego assim diante de Deus, né? Só que eu chego de duas maneiras sempre, né? Agora que eu quero falar para vocês. A primeira é fazendo os princípios, que é sondar o coração, reconhecer que não sei orar, calar a voz do meu eu, calar a voz do inimigo, pedir a direção do Espírito Santo, agradecer por fé e esperar o que o Senhor vai ministrar. No meu coração, ensino, uma exortação, ministrar algo no meu coração, né? Ou no segundo momento eu faço isso também, todos os passos, mas no final eu falo para Deus, como é que eu posso dizer, a resposta que eu quero. Eu pergunto para Deus algo, eu peço para Deus algo e espero Ele ministrar no meu coração. E aqui na questão seria as alianças, né? Então eu lembro que aquele dia eu fui meditar, eu fiz os princípios todos, até eu fui aqui nos pinheiros que tem aqui na base, debaixo dos pinheiros, com a minha agenda, com a minha Bíblia, e eu fui meditar. E eu fiz os princípios, como eu falei, e no final eu falei para Deus, né? Deus, nós estamos orando há tanto tempo sobre as alianças, nós já temos as alianças, mas nós precisamos trabalhar nela para que fique para que sirva em nós, né?
E nós colocamos essa data até o final de março, mas o mês está acabando, estamos aí no última semana do mês e não está acontecendo. O que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer nos mostrar que a gente não está vendo? E fui falando assim com Deus. Essa é a minha maneira, né? Eu vou falando com Deus, vou expondo mesmo e Ele vai me ministrando. E aí eu fui falando aquelas coisas e preocupada, né, ansiosa, porque eu queria que aquilo acontecesse. E eu falei, Deus, eu não sei, eu estou confusa. Nós colocamos diante do Senhor e o Senhor não responde nada, ou melhor, respondeu até a metade, mas falta finalizar. Por que o Senhor não finaliza, né? E eu estava mais, confesso, preocupada com os dias que estavam do mês de março acabando. E aí depois de abrir o coração para Deus, de falar todas as coisas que eu estava sentindo, expondo a minha ansiedade dos dias, o Senhor me lembrou de um livro, de um capítulo e de um versículo. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, nossa, mas não tem nada a ver isso que Deus me deu. De imediato já veio à minha mente. Do pouco que eu sei da Bíblia, eu entendo que aquele livro, aquele capítulo, aquele versículo que Deus me deu falava de algo bem diferente do que eu perguntei para Deus. Mas mesmo assim eu fui ler novamente, mesmo já sabendo do que se tratava. E o Senhor falou comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 1, que eu vou ler aqui. Diz assim, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E aí, eu não sei você, mas eu fico ali pensando naquilo que veio no meu coração, né? De o que Deus quer falar comigo sobre isso, né? E ao mesmo tempo eu pensando um capítulo sobre a criação, sobre terminar a criação. No anterior fala de que em 6 dias Deus fez todas as coisas, né? Então eu já sabia daquilo ali. Mas e daí eu continuei conversando com Deus e eu falei, Deus, eu lhe fiz uma pergunta sobre as alianças, que está acabando os dias e nada acontece, e o Senhor veio falar comigo sobre a criação. Ao mesmo tempo o Senhor veio ministrando no meu coração, né? Aquilo que eu já sabia, mas não estava entendendo, e Ele usou a palavra para falar comigo, para me trazer paz. No capítulo 2 do versículo 1 fala que Ele tinha acabado todas as coisas, né? Em 6 dias. E no versículo 2 fala que, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, antes do capítulo 2, versículo 1, foram os 6 dias que Deus fez todas as coisas. Que Deus criou todas as coisas. E aqui que é a parte incrível que me trouxe paz no meu coração. Deus falou assim, que Ele falou assim no meu coração, Ele ministrou no meu coração, Cleia, você acha que em 6 dias que eu fiz todas as coisas, eu não poderia em 6 dias te dar um par de alianças? E aquilo foi forte no meu coração, muito forte, porque eu fiquei assim, meio que de boca aberta para Deus e começou a vir um monte de coisa na minha mente, eu pensando, é isso, verdadeiramente é isso. E ao mesmo tempo eu fui pro calendário, eu fui contar os dias, e aquele dia era o dia 26, e até o dia 31 de março faltavam 6 dias, exatamente como Deus falou comigo na palavra. Em 6 dias Ele criou todas as coisas. Como que em 6 dias Ele não poderia me dar um par de alianças? É como se Deus dissesse assim para mim, isso é pequeno, mas é grande para você, então eu vou te dar. E aquilo me deu paz, muita paz no meu coração, porque Deus também trabalha essa questão comigo de fechar as coisas, de unir, e uniu no calendário. Faltava realmente 6 dias para terminar o mês, do qual nós tínhamos proposto no coração para Deus, né, nos falar algo. Então eu lembro que eu saí daquela meditação bem feliz, mais calma, e eu fui, compartilhei com o Anderson, e ele também entrou no coração dele, e ele disse, amém, amém, vamos esperar, né, mais um pouco. E aí as coisas começaram a acontecer.
Eu posso dizer que quando nós realmente somos ministrados, quando realmente a palavra entra no nosso coração, as coisas começam a acontecer. O agir de Deus vem. Experiência própria isso, né? Então por isso que eu sempre, quando eu falo com as pessoas, acho que até aqui nos meus vídeos eu já falei, que precisamos de uma palavra de Deus para qualquer direção, para qualquer coisa precisamos de uma palavra. É depois dessa palavra que nós recebemos é que o agir de Deus vem em nossa vida, porque Deus ele não vai agir na sua vida sem você entender o que Ele quer fazer. Então nós passamos praticamente 3 meses orando e nós não estávamos entendendo, e no momento que Deus deu essa palavra, nós entendemos no nosso coração e as coisas começaram a acontecer. Tanto que era dia 26, terça-feira, na quarta-feira, que era no dia seguinte à tarde, nós já recebemos uma oferta. A primeira oferta para aqueles R$1.000 que nós precisávamos das alianças. E foi na quinta-feira, à tarde, nós recebemos o valor restante, né? E nós orando ainda, nós recebemos o valor restante do que nós precisávamos para as alianças. Então, foi antes dos 6 dias, foi em 2 dias Deus supriu isso e ainda nos sobrou dias para terminar o mês de março. E aí eu lembro que na sexta-feira mesmo daquela semana nós já mandamos fazer as alianças e na segunda-feira nós já tínhamos elas em nossas mãos. Então assim, o que eu quero ministrar no seu coração novamente é isso. Busque uma palavra de Deus, sempre, sempre. Ore da sua maneira, se você já conhece os princípios, faça os princípios. E eu quero te dizer uma coisa, nós passamos muito tempo orando e não desista porque vai chegar um momento que Deus vai falar no seu coração e a partir daí o agir dele vai acontecer. E o que eu quero deixar para você hoje, diante desse testemunho, desse breve testemunho, não desista, persista naquilo que você tem proposto no seu coração, porque não foi você, nem isso que você propôs no seu coração não vem de você, vem de Deus. Então vem tanto o pôr no seu coração como realizar, é Ele que vai fazer. Lá em Filipenses 2,13 fala isso, que é Ele que efetua tanto querer como realizar. Eu tenho sempre isso no meu coração. Não desista porque pode demorar e pode não demorar, mas se você está indo com o coração puro diante de Deus e fazendo as perguntas certas, Ele vai te responder. Ele vai te responder no teu tempo. O que você não pode fazer é tomar decisões, tomar passos sem perguntar a Deus. Isso não pode. Então sempre busque uma palavra de Deus. Depois que você receber a palavra de Deus, o agir de Deus começa a acontecer. E se você também tem algum testemunho relacionado a isso, assim, a datas que Deus falou com você, deixe seu comentário aqui, eu gostaria de saber também, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, eu espero que esse vídeo tenha sido bênção para você e até o próximo. Tchau!